Fala galera, quintou e estamos aqui para a nossa nova série, o TBT, aonde toda última quinta-feira do mês nós estamos aqui com um vídeo para falar de um anime antigo, ou mangá também, né, que simplesmente acabou, para a gente poder relembrar e falar um pouco dele do passado. E aproveitando aí que estamos com um remake, né, de Samurai X ou Rurouni Kenshin, a gente decidiu falar um pouquinho aí do anime e do mangá clássico lá dos anos 90, anos 2000, para vocês relembrarem e conhecerem um pouquinho mais da história dele, e também principalmente qual que foi a influência dele no Eiichiro Oda para poder criar o One Piece. É uma história bem legal, vem com a gente, e o melhor de tudo, não tem spoilers. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu só queria lembrar vocês de uma coisa: nós já estamos com o nosso clube de membros ativo. É isso mesmo, galera. Se você for aqui embaixo e clicar em Seja Membro, você vai conhecer vários benefícios que vocês têm assinando aqui o nosso clube de membros. Então vai lá dar uma conferidinha e assiste o vídeo aqui com a gente sobre Rurouni Kenshin. Galera, Rurouni Kenshin, que aqui no Brasil recebeu o título de Samurai X, conta a história de Kenshin Himura, um espadachim andarilho que no japonês significa Rurouni, daí o nome da obra, que viveu no 11º ano da Era Meiji. E antes dele ser Kenshin Himura, o protagonista era conhecido como Hitokiri Batosai, um assassino retalhador do Bakumatsu. E traumatizado e também cansado de tantas mortes que envolveram aí o seu estilo de vida, o Kenshin ele acabou saindo do grupo e também abandonou o nome de Batosai e decidiu se tornar um andarilho protegendo os necessitados, mas sem nunca mais matar alguém. E para ele conseguir cumprir essa promessa, ele passou a usar uma espada com a lâmina invertida, ou seja, dificultando ao máximo que ele machuque alguém em batalhas. E foi nessas andanças que ele conheceu a Kaoru Kamiya, que é uma herdeira de um dojo que ela está tentando reerguer. Kenshin se afeiçoou pela moça e decidiu ficar ajudando ela no dojo. E é daí então que toda a história do anime e mangá de Samurai X se inicia. Como prometemos no título na thumb, vamos falar um pouquinho da relação do Eiichiro Oda com essa obra. Quando Oda tinha 19 anos e estava ali começando a sua carreira como mangaka, ele trabalhou por 4 meses como assistente de Nobuhiro Watsuki, que é o criador de Rurouni Kenshin. Nessa época, galera, o Oda nem havia começado a One Piece. E foi numa entrevista que ele deu em 2011 que ele afirmou que trabalhar como assistente do Watsuki por 4 meses pode ter sido o momento mais feliz da vida dele. E ele acaba se considerando um camarada aí do seu ex-professor, a quem ele rotulou como uma pessoa incrível. E o Watsuki ele respondeu chamando Oda de gênio, e ainda disse que após ler o primeiro capítulo de One Piece, o criador de Samurai X sabia que Oda estava destinado ao sucesso que de fato tem acontecido. E o espadachim dos chapéus de palha, que é o Roronoa Zoro, é uma referência e de certa forma também homenageia o Rurouni Kenshin. Aproveitar aqui e perguntar para vocês, estão curtindo o vídeo? Estão aqui até agora? Acredito que sim. Então se você puder deixar aquele likezão e também se inscrever no canal para ajudar a gente, vai ser muito importante para nós, galera. Então vai aqui embaixo, se inscreve e deixa aquele like para ajudar. Mas agora a gente tem que falar de um assunto sério e importante, galera, que é uma grave mancha na carreira do Nobuhiro Watsuki. E é um assunto sério, mas que sempre que vai falar de Samurai X e dele, ele precisa ser abordado para que cada um faça seu juízo aí, né, e avalie como quer seguir com a obra. O que rolou, galera? Num passado recente, ali em 2015, aconteceu algo que sujou para sempre a vida e a carreira do Nobuhiro Watsuki. E dependendo do seu ponto de vista, isso pode até mesmo ter manchado o Samurai X para você. O que aconteceu? Em 2017, a polícia do Japão fez uma grande investigação visando combater a pornografia infantil. E um dos investigados era justamente o criador de Rurouni Kenshin, o Nobuhiro Watsuki. E de acordo com as reportagens da época, as autoridades japonesas encontraram vários materiais como DVDs com vídeos de meninas nuas de menos de 15 anos, e no escritório e também na casa do artista em Tóquio. E essas investigações elas apontaram que o Watsuki comprava conteúdo desse tipo e também assediava estudantes do ensino fundamental e também do médio. E por conta disso, o Nobuhiro acabou assumindo o crime e foi condenado a pagar uma multa de 200 mil ienes, que em 2023 é o equivalente a cerca ali de R$6.600. A gente sabe que é um assunto bem delicado, mas também é importante a gente trazê-lo para vocês, essa informação, quando a gente vai falar de Samurai X. Com certeza, principalmente que entra naquela questão, né, de separar o autor da sua obra. E daí cada um que consiga lidar melhor com isso, porque até é um assunto que renderia um vídeo, né, essa questão de separar autores da obra. E o assunto é tão sério e tão grave, galera, que o próprio Nobuhiro assumiu que já teve relações e se envolveu com menores de idade. Então, assim, não é uma especulação. Ele foi condenado, confessou
passou e foi sentenciado. É um assunto aí que já meio que foi julgado, né? Por isso que a gente tá trazendo. Mas voltando aqui a falar sobre Samurai X, vamos falar aí, né, como que ele passou aqui, qual que foi a repercussão dele no Brasil. Ele passou aqui no Brasil nos anos 2000, na Rede Globo, no clássico programa TV Globinho. Dependendo da sua idade, aí é bem capaz que você já tenha assistido bastante ele, como foi o nosso caso. E na TV fechada ele também passou no Cartoon Network, que era um canal ali de desenhos que uma época passava bastante anime, principalmente no final da tarde ali. E justamente, galera, essa obra, Samurai X, está com um remake atualmente do anime. E em julho de 2023, o anime ele recebeu um remake publicado pela Crunchyroll e com 25 episódios em sua primeira temporada. E agora, galera, a gente vai comentar um pouquinho sobre como foi aquele Samurai X das antigas e como ele teve relação com o nosso passado ali, né, na nossa introdução ao universo dos animes, dos mangás. Mas antes, vale lembrar que também nós estamos em outras redes sociais além do YouTube. Exatamente, galera. Nós também estamos em TikTok, na Twitch, no Instagram, Facebook, no Thread também. Então, são todas essas redes sociais que vocês conseguem acompanhar nosso trabalho. E principalmente, galera, lá no Insta, poxa, a gente tem diversas interações com vocês também, a galera tá gostando bastante, principalmente porque de domingo a gente sempre solta grade semanal, então você fica sabendo com antecipação quais serão as obras que sairão durante a semana. Fora outras curiosidades a respeito do canal também e novidades de animes que a gente sempre solta lá. Então vale a pena vocês acompanharem a gente por lá também. Acompanha mesmo, galera. E agora da gente bater aquela nostalgia, relembrar o passado aí pra quem é mais velho e falar um pouco da nossa relação com esse anime clássico, né? Eu lembro que nessa época eu assisti ele bastante. Eu lembro que eu tava na escola, eu estudava à tarde ainda. Então eu lembro de ter acompanhado bastante ele na TV Globinho. Só que assim, eu era bem novo. Como ele passou nos anos 2000, naquela época ali eu devia ter entre meus 11 e 12 anos no máximo. Eu não lembro tanto da história, que faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro de uma coisa que acontecia muito, e quem assiste anime na TV vai lembrar, é que a história não andava pra frente, era muito comum chegar num ponto e aí voltar do primeiro episódio. Nossa, e você isso frustrava demais, né? Porque você fala, pô, no próximo episódio vai ter aquela luta ou aquele acontecimento e ele voltava desde o início. Mas aí eu ficava nessa luta aí, mas eu tenho algumas boas memórias. Eu lembro que eu gostava bastante do Kenshin, eu lembro que eu gostava muito de um vilão que era o Shishio. Esse vilão eu espero que ele vai estar aparecendo no remake mais pra frente. E eu lembro que a relação dele, como ele era muito diferente do Kenshin, então esse contraponto dos dois era algo que eu gostava demais. Eu acompanhei muito pela Globo, no Cartoon Network eu vi bem pouco, porque eu geralmente estava estudando na hora que passava. E eu gostava muito da relação dos dois. E algo que ativou uma memória antiga que eu tinha assistindo o remake é como eu achava e ainda acho o Kenshin um protagonista gente boa. Poxa, vendo esse remake agora, ele é muito bacana, assim. Ele é um cara muito da hora, super do bem. Ele, assim, é um protagonista muito gente boa mesmo. Definição que eu tenho pro Kenshin aí é que ele é muito gente boa, muito bacana. E tô empolgado aí pra rever através do remake aí, porque Samurai X, ele é um shounen, mas ele tem umas leves pitadas de seinen, como vocês vão ver aí conforme for acompanhando. Ele tem um pouquinho ali de inspiração de Lobo Solitário, bem pouco, mas é um anime aí que eu tenho muito carinho e tô gostando de rever ele agora pelo remake. Eu ia comentar justamente sobre esse antagonista também que você comentou, que era o Shishio. Pra mim também foi uma época em que eu era muito novo, foi o começo ali que eu pegava pra começar a assistir os animes, mas pra mim os dois sempre marcantes, que era o Kenshin e também do Shishio, justamente pela forma e a caracterização dele também. Ele sempre usando aquelas faixas, um tom bem obscuro, amedrontador também. Então aquilo me chamava a atenção e foi um dos marcos ali também na memória, para sempre quando tinha alguém comentando sobre Samurai X, vinha essa referência. E uma personagem que eu gostava também, assim, que tinha um pouquinho dessas memórias, era a Kaoru, que sempre andava com o Kenshin, e ela era meio que também ali um refúgio para ele, né, uma fuga do passado. Ela também ajudava ele em momentos ali tensos, apesar dela não ter tantas habilidades ali de luta, mas ela sempre acompanhou o grupo, sempre esteve com ele, né? Fazendo parte, obviamente, ali também de uma relação mais amorosa com os dois, né? Então, foram algumas memórias que vieram muito forte, assim que eu soube a respeito do remake. E agora a gente quer saber de vocês, galera, qual que é a sua relação com Samurai X? Vocês assistiram um anime antigo? Estão começando a rever agora pelo remake? Comentem aqui pra gente e não deixem de conferir esses dois vídeos que vão aparecer aqui ao lado como indicação.
O primeiro é o nosso primeiro vídeo da série TBT, que é um vídeo com as mortes mais tristes aí de Naruto. Se você acompanha um anime, vai curtir e relembrar essas mortes. E um outro é um anime bem novo aí, bem recente, que a gente curtiu bastante, que é Hell's Paradise. A gente fez um vídeo com as nossas primeiras impressões, pode ir lá ver que ele tá bem bacana e sem spoilers. E é um anime aí que também envolve espadachins, então ele acaba conversando com o Samurai X. Boa, galera. Não esqueça de deixar aquele like para ajudar a gente. E só reforçando, toda última quinta-feira do mês, vocês vão encontrar um vídeo especial aqui de TBT sobre alguma obra que já se encerrou, ou até mesmo um anime ou mangá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.